pelo Subcomitê de Informação ao Público, IP. Tem o objetivo de informar ao público em geral sobre a existência de Narcóticos Anônimos. A história de Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos, NA, surgiu em 1953 no sul da Califórnia, a partir do Programa de Alcoólicos Anônimos, AA. Durante os primeiros 20 anos, NA cresceu muito lentamente. Nos anos 70, a sociedade começou a perceber que a adicção havia se tornado um grande problema e passou a procurar respostas. Em 1973, NA demonstrou sua maturidade com a abertura do Escritório Mundial de Serviços em Los Angeles, o que permitiu o surgimento de grupos em grandes cidades dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Em 1983, Narcóticos Anônimos publicou seu próprio livro intitulado Texto Básico, que acarretou um crescimento explosivo da Irmandade que, na época, já contava com 3.000 grupos. Passados mais de 20 anos, NA encontra-se presente em mais de 126 países, realizando aproximadamente 40.000 reuniões por semana. No Brasil, existem atualmente cerca de 800 grupos. Nossos folhetos e livros estão disponíveis em 23 idiomas, e o nosso texto básico alcançou a marca de 6 milhões de livros vendidos. O que é Narcóticos Anônimos? NA é uma irmandade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Para ser membro de NA, não há qualquer restrição social, religiosa, econômica, racial, étnica, de nacionalidade, gênero ou classe social. Não há qualquer tipo de taxa ou mensalidade. Por isso, Narcóticos Anônimos é totalmente gratuito. Narcóticos Anônimos não é filiado a nenhuma outra organização, outros programas de 12 passos, centros de tratamentos ou instituições penais. Como organização, NA não emprega conselheiros, profissionais ou terapeutas, nem possui instalações para internações ou clínicas. A Irmandade também não oferece serviços vocacionais, jurídicos, financeiros, psiquiátricos ou médicos. O que NA oferece é um ambiente saudável no qual os adictos podem se ajudar mutuamente para parar de usar drogas e encontrar uma nova maneira de viver. Termos utilizados na Irmandade. Reunião aberta. As reuniões abertas servem para que a comunidade em geral, familiares, profissionais e amigos conheçam a Irmandade. Reunião fechada. As reuniões fechadas são geralmente para as pessoas que têm problemas com drogas ou imaginam ter um problema. Tempo limpo. É o tempo em que estamos sem o uso de drogas. Drogas. Droga é qualquer substância que altere a mente ou o humor, inclusive maconha e álcool. Lembramos que Narcóticos Anônimos não tem opinião sobre nicotina, cafeína, açúcar. O uso de medicação psiquiátrica e outras drogas prescritas por um médico e tomadas sob sua supervisão não comprometem a recuperação em NA. Adicto. Adicto é um homem ou uma mulher cuja vida é controlada pelas drogas. A nossa experiência demonstra que os adictos, que não encontram o caminho da recuperação, terminam sempre em prisões, instituições ou morte. Doenças da adicção. A tarefa de definir a adicção tem desafiado médicos, juízes, padres, adictos, suas famílias e pessoas em geral por toda a história. Existem tantas definições potenciais quanto existem grupos de interesse em definir a adicção. Essas definições enfatizam coisas tais como dependência fisiológica, dependência psicológica, dinâmica familiar, problemas comportamentais e moralidade. Esta lista poderia ser bastante incrementada e NA poderia chegar com sua própria definição e acrescentá-la à lista. Felizmente, nossas tradições nos afastam de tais discussões públicas. NA acredita que a adicção é uma doença progressiva, incurável, e, se não for tratada, leva à morte. Tratar a adicção como doença é algo eficaz para a recuperação de seus membros.
Na área médica e na área terapêutica, o termo doença da adicção não são usados. E o termo adicção é derivado do inglês addiction, que significa dedicação total, e do latim addictus, que significa escravo de. Aspectos da doença da adicção. Aspecto mental. É a obsessão ou desejo incontrolável que nos leva a usar drogas, mesmo destruindo nossas vidas. Aspecto físico. É o uso compulsivo de drogas. Somos incapazes de parar de usar, uma vez que tenhamos começado. Aspecto espiritual. É o total egocentrismo. Pensávamos que poderíamos parar, apesar de todas as evidências ao contrário. Resultados da doença da adicção. Vamos citar alguns dos resultados da doença da adicção. Negação. Negamos ter um problema com drogas. Substituição. Substituímos uma droga por outra, achando que o problema é com aquela droga específica. Justificação. Justificamos o uso sempre alegando que, se me fossem dadas as condições, eu abandonaria o uso. Isolamento. Isolamo-nos de pessoas e lugares com medo de que descubram o uso, a não ser quando estamos procurando maneiras e meios de conseguir mais drogas. Como funciona o programa de recuperação? Narcóticos Anônimos proporciona o processo de recuperação associado a uma rede de apoio. Uma das chaves de sucesso de NA é o valor terapêutico do trabalho de adictos junto a outros adictos. Os membros partilham suas conquistas e desafios para superar a adicção ativa e viver livre das drogas. A recuperação se baseia na prática de princípios espirituais contidos nos 12 passos e 12 tradições de NA. Entre eles estão: a admissão que exista um problema, a busca de ajuda, a realização de um profundo autoconhecimento, a admissão de defeitos a outro ser humano, a reparação pelos danos causados, a ajuda a outros adictos a se recuperarem, atração em vez de promoção, autossustento recusando contribuições de pessoas de fora da Irmandade, a preservação sempre do anonimato de seus membros perante a sociedade. Como nos encontrar? Para saber mais sobre a Irmandade, acesse o site www.na.org.br. Lá você encontrará endereço de grupo, horário de reunião, telefone das linhas de ajuda, folhetos da Irmandade e muito mais. Mensagem final. A nossa esperança é que esse vídeo ajude o adicto a encontrar uma nova maneira de viver longe das drogas, e vocês têm papel importante, sendo multiplicadores da nossa mensagem. Se vocês conhecem alguém que tem problemas com drogas, indique NA, Narcóticos Anônimos. Nossa mensagem é: qualquer adicto pode parar de usar drogas, perder o desejo e encontrar uma nova maneira de viver só por hoje. Obrigado.